Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual vai ser a hora que você vai ver, né, o vídeo, que a gente está deixando gravado. Então, tudo bem, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre a sequência da série, né, das feridas emocionais. Eu espero que o áudio esteja bom aí para vocês. Dá uma olhadinha. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá legal. Eu vou começar, né? Vou fazer uma introduçãozinha para a gente poder lembrar o que seria a rejeição em si, né, e como ela se forma na gente, e dar uma sequência no que a gente já falou anteriormente. Hoje nós vamos falar sobre duas feridas, que são 5 feridas que se formam durante a nossa infância, né? É o nosso mapeamento emocional, para a gente ter um direcionamento sobre as nossas emoções. Então, para deixar claro que a gente consiga compreender um pouquinho o que seriam feridas emocionais, as feridas emocionais são registros psíquicos que a gente vai registrar durante toda a nossa trajetória, né? Ele começa a se formar lá desde a gestação, como a gente falou no nosso encontro passado, na segunda terapêutica passada. Desde a gestação, nós vamos formando o nosso aparelho psíquico, nós vamos desenvolvendo a nossa forma de absorver, de interagir com o mundo, de interagir com a nossa mãe, de interagir com o mundo e ir absorvendo tudo isso e ir processando as nossas emoções, os nossos sentimentos e como é que a gente vai reagir ao que está acontecendo fora do nosso corpo. Então, nós já falamos sobre duas feridas emocionais, e agora a gente vai dar sequência a mais duas, e por fim a gente falará sobre a última ferida emocional, tá certo? A gente teve um vídeo que bombou bastante no réu, falando sobre isso, né? Sobre a linguagem do amor, aonde a gente vê essas feridas, elas trazendo à tona na vida adulta algumas emoções mal resolvidas, que a gente acaba trazendo para o nosso relacionamento amoroso, para o nosso relacionamento com outras pessoas. E isso faz com que a gente fique um pouquinho, né, alterado, sem tanta condição como é que eu posso dizer assim, de processar as nossas emoções, de ter uma inteligência emocional para lidar com o que a gente acaba enfrentando. Deixa eu abrir aqui a tela. Então, resumindo, mais uma vez eu já expliquei, mas eu vou trazer de novo, porque fica mais fácil para a gente compreender a sequência. Qual seria a diferença, né, do caráter e da personalidade? Então, o caráter é formado por traços morais que a gente vai desenvolver durante o nosso processo como indivíduo, né? Que determinam a forma em que a gente vai ver e agir diante das coisas, né? Então, assim, a gente vai começar a agir e a reagir às coisas. Então, o caráter, ele vai processar essa forma como a gente vai reagir ao que está sendo investido com relação a gente, a nossa convivência com o meio, com a família, com os colegas, com outras pessoas em si. Então, o caráter ele vai ser moldado através de traços para que a gente possa interagir, reagir e agir. Um dos nossos exercícios no início da terapia individual e em grupo, eu passo o exercício da ação e a reação. Como é que você está reagindo? Como é que você está processando? A cada sentimento que chega, a cada nova emoção que você reconhece, e como é que você responde a isso? Né? Então, todo mundo que chega na terapia, ele geralmente não sabe dizer nem o que está sentindo. Eu estou sentindo algo, é desconfortante, não está me fazendo bem, não está me fazendo legal, mas eu não sei explicar o que é, se é raiva, se é ódio, se é crise existencial, se é um vazio, é uma saudade, é isso, é uma falta. Então, a gente não sabe identificar quais são as emoções, né? A gente só sabe que a gente está reagindo de forma errada. Então, quando a gente começa a trabalhar no autoconhecimento,
E a gente começa a processar a viagem para dentro, né? Analisar a nossa caixinha preta e a compreender quem somos verdadeiramente, encontrar o nosso eu superior, a trabalhar toda essa nossa intimidade conosco, a gente começa uma jornada de aprendizado verdadeiro, para entender quais são as nossas emoções, quais são os problemas que a gente vem enfrentando e como a gente vem reagindo a eles, né? Uma coisa que eu falo bastante durante a terapia, nos grupos também, eu digo que o outro se trata como você se trata, né? Não existe o outro é apenas um espelho, a gente vê muito isso também. O outro é um espelho para que você se reconheça. O outro ele vai estar existindo ali na tua frente para te mostrar o que verdadeiramente você precisa curar em você ou algumas feridas que você vai perceber durante essa convivência que você precisa tratar, que você precisa moldar. Então, a gente só tem consciência da nossa existência de fato quando a gente percebe que existe um outro ser na nossa frente e a gente se confronta na comparação, muitas vezes, né? A gente quer entender. Será que eu sou da mesma cor? Será que eu tenho o mesmo olho? Será que eu faço as mesmas coisas? Então, a gente começa a entender o mundo, né? Então, a personalidade é o conjunto de características psicológicas que a gente vai desenvolver, que vai ditar, né, o que nós vamos pensar, o que nós vamos sentir e como nós vamos agir, entende? Então, o caráter, ele vai formar traços de caráter, eles vão formar a nossa personalidade. E a gente vai começar a ver no meio, né? Cada emoção que vai chegando lá, desde o ventre da nossa mãe, como eu falei no nosso conto passado, as emoções da nossa mãe, as emoções da nossa avó, tudo que vem hereditariamente, a gente vem herdando, e o meio onde a gente vive, todo o processo gestacional, a gente vai absorvendo aquilo ali, né? E o feto, ele vai absorvendo para durante o processo de formação, a gente vê como é que vai ser aquela gestação. Hoje a gente vê também muitos estudos se aprofundando sobre memórias uterinas, sobre registros acásticos, sobre todas as emoções da mãe vai passando para o filho. Então, isso altera, assim, o nosso comportamento. A gente vê também na medicina, né, hoje mais moderna, na genética, para quem quer ter filhos geneticamente de uma forma mais perfeita, né, começa a trabalhar a alimentação antes da gestação, começa a trabalhar todo o processo de limpeza mental, física, emocional, e para que isso possa proporcionar uma gestação perfeita, onde o espermatozoide e o óvulo vão ser escolhidos de forma melhor a proporcionar um ser humano que tenha menos índices de desenvolver doenças mentais, doenças físicas, hereditárias, etc. e tal. Né? Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver sobre isso. Então, como hoje a gente está só trabalhando as nossas feridas e conhecendo um pouquinho delas, para que a gente possa entender as nossas emoções e por que a gente vem passando tanto abalo ao longo dos anos, e principalmente depois de uma pandemia e um pós-pandemia e tantas outras coisas que vêm surgindo, o autoconhecimento vai trazendo para a gente essa carga de conhecimento, para que a gente possa aprender a lidar, a ter a paz interior e o conhecimento de si, para que a gente não sofra tantos danos que venham externos. Se eu tenho a minha paz interior, nada que acontecer lá fora, diferente da paz que eu estabeleci para mim, vai alterar essa paz que eu tenho. Vai alterar a minha saúde física, mental, espiritual, porque eu vou ter inteligência emocional suficiente e autoconhecimento para saber lidar com as minhas emoções e não pirar diante de tantos acontecimentos, seja político, social, emocional ou qualquer outro ramo das áreas da nossa vida, né? Então, resumidamente, né, a gente falou um pouco sobre o caráter e a personalidade. Aí, o que a gente tem que entender, né? Aqui, a personalidade é o resultado final do efeito do ambiente onde a gente convive, resumidamente. Nós convivemos num lugar de paz, vamos ter paz. Nós convivemos com pessoas que têm equilíbrio emocional, nós vamos ter equilíbrio emocional, tá certo? Então, a gente vai receber isso um pouquinho. A personalidade vai ter esse efeito do ambiente sobre a base daquilo que a gente traz geneticamente. O geneticamente que eu falo é aquilo que a gente absorveu dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, né? E como processamos isso.
Aí uma coisa que eu quero deixar bacana assim, para a gente refletir é o seguinte: com esse banco de dados que a gente está acessando e esse conhecimento, a gente não quer aqui culpar o pai e a mãe é, de nada, porque a gente vai dar aquilo que a gente tem. Nosso pai e a nossa mãe, eu sempre pego nessa tecla, vai nos dar aquilo que eles têm. O pai vai dar o que tem, a mãe vai dar o que tem, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente. Os nossos ancestrais deixaram para os nossos pais e assim a gente vai passando sucessivamente. Entende? Então aqui não é, ai, eu sou doente, eu tenho problemas, porque, minha família é assim. Aí a gente começa a xingar a família, começa a não ter gratidão pela família e a culpar a família por herdar algo, entende? E o que a gente vem trazer aqui não é isso, a gente vem entender nossa ancestralidade, as nossas memórias e tudo aquilo que a gente aprende a absorver e o que a gente pode ressignificar daqui para frente para a gente alterar aquilo que a gente pode modificar no nosso comportamento, no nosso emocional, na nossa vida, na nossa trajetória de vida. Entende? Então, assim, aquilo que a gente não pode mudar, a gente aceita, reconhece, acolhe, e aquilo que a gente pode modificar, a gente leva como autoconhecimento e vai matando no peito e tocando a vida para frente. Eu posso modificar isso, eu vou modificar. Eu posso fazer diferente, eu vou fazer. Vai ser melhor para mim, eu faço. Entende? Então, vamos tirar toda essa carga do pai, da mãe, da nossa ancestralidade, mas vamos compreender que nós herdamos isso sim. E cabe a mim, a você, que estamos tendo acesso a esse conhecimento, porque antes nosso pai, nossa mãe não tinham, nossos avós não tinham esse acesso a essa carga de conhecimento científico, de estudos, etc. e tal, para poder prevenir que isso respingasse em cada um de nós. Mas agora que eu e você sabemos que existem muitas alterações que a gente passa desde a gestação até a nossa formação, os 25 anos do nosso aparelho total, do nosso cérebro, né? Então a gente tem essa responsabilidade. Eu vou ter filhos, o que eu posso fazer para acolher melhor meu filho e não passar tanta carga genética para eles de forma ruim? E ver a carga genética que a gente tem boa para absorver isso de uma forma positiva, tá certo? Aqui a gente vai fazer só um resumo dessas dores formadas nessa infância, para que a gente possa entender um pouquinho do que a gente está vivendo hoje. Mas aqui ninguém é cientista, a gente como é que eu posso dizer assim, um pouco de amostrados a tentar mostrar para vocês, que é a mostrada aqui do Nordeste, para vocês entenderem um pouquinho essa lógica. E quem quiser se aprofundar mais cientificamente, vai estudar, procura pesquisa, para ver se tem fundamento naquilo que a gente vai dizendo aqui, tá certo? Não estou pedindo para ninguém acreditar em mim, eu estou dizendo que eu fiz pesquisas, existem pessoas que são teóricos, e existem cientistas que chegaram a essas conclusões, desses tratos, né? E dessas feridas, e é baseado nisso que a gente está seguindo, tá bom? Então, a personalidade, ela vai trazer essa absorção do ambiente que a gente viveu. Então, se eu vivi num ambiente onde eu era exposta a dores, eu vou desenvolver um aparelho psíquico que vai processar aquelas dores ali. Só que, como eu falo que tudo é subjetivo, eu posso ter irmãos, eles passarem pelas mesmas dores que eu, mas cada um reagir de forma diferente, entende? Então, o traço de caráter que a gente vai falar, formado através de cada dor, ele vai determinar como a gente vai reagir àquilo que sobrepôs sobre cada um de nós. Então, como é que eu vou reagir a um grito? Como é que eu vou reagir a um abraço? Como é que eu vou reagir à falta da minha mãe porque ela foi trabalhar? Como é que eu vou reagir à separação dos meus pais? Como é que eu vou reagir a todo esse processo para futuramente isso ficar como banco de dados, né, no meu aparelho psíquico para a minha formação da vida? Quando eu passar na minha vida adulta por qualquer situação semelhante a essa, qualquer dor semelhante a essa, eu vou ter que processar tudo aquilo que eu senti na primeira infância, nos primeiros momentos de vida meu, que eu processei essa dor dessa forma, tá certo? Então, o caráter, ele pode ser moldado de acordo com o desenvolvimento. O caráter da gente, a gente vai moldando. Como eu falei para você, aquilo que a gente pode modificar, a gente modifica. Aquilo que a gente herdou como carga genética e não tem modificação, é inato, a gente vai matando no peito e tira o melhor daquilo ali para a gente, tá certo? A cultura, o meio onde a gente vive, vai fazer com que tudo isso seja diferente.
É isso, gente. Eu fiz uma introdução para a gente entender um pouquinho, né? A nossa ferida de hoje é a injustiça. A gente vai falar primeiro. E depois a gente vai falar da ferida da humilhação. Na formação do caráter, né, psicopata, a gente vai perceber que a ferida que vem, né, ela vai vir a ferida da injustiça, né? O psicopata, que não é é um traço de caráter, não como é que eu posso dizer, um transtorno mental, tá certo? O nome é um pouquinho complicado, parece que a gente está falando de psicopata, aquele assassino frio, não calculista, mas não tem nada a ver. A gente está falando da ferida da injustiça e como se forma o traço de caráter, tá certo? Dessa ferida. A gente falou sobre a mielinização. A mielinização, que é aquela irrigação, né, aquela lubrificação que acontece nos neurônios, que vão trazendo a formação e a processação, as conexões sinápticas, né? Vai passando a carga elétrica e vai povoando aqueles espaços que ele vai percorrendo. Então, falando de uma forma mais leiga, né, para que a gente possa compreender. Então, a mielinização começa pela cabeça, vai descendo toda a coluna vertebral até o cóccix, tá certo? Então, na formação desse caráter, né, nessa ferida da injustiça, a gente vai ter a mielinização já mais abaixo. Ela está saindo da região da coluna torácica e entrando na coluna lombar. Ela sai do tórax e já vai para a lombar, a parte mais baixa da coluna, né? O bebê, ele já tem todo o controle da parte superior do corpo, ele já consegue se movimentar, os braços, a perna, ele já consegue ter isso. Então, de acordo com todo esse processo que a gente vai recebendo de mielinização, que a gente vai começando a captar, desenvolver o nosso aparelho psíquico, as respostas que a gente tem para o corpo e como a gente reage, a gente percebe que o bebê nessa fase, ele já está recebendo essa mielinização até a parte lombar da coluna. Então, ele já tem controle nessa parte. Ele já sabe lidar com essa parte. Ele ainda está desenvolvendo para o resto do corpo. Então, nesse traço, né, ele vai se formar entre 1 ano de idade a 2 anos, onde a criança ela vai começar a interagir com o mundo e com mais liberdade. Ele começa a já ter controle em algumas partes do corpo e começa a ter mais liberdade, né? Essa dor que a gente vai ver sendo desenvolvida durante essa fase da vida, ela acontece quando sente que a criança só percebe que é notada quando ela está fazendo alguma coisa que faz sentido para os pais, para quem está ali no meio onde ela convive. Então, sabe aquela criança meio amostradinha que faz uma coisinha, o pai brinca, todo mundo bate palma, legal, não sei o quê. Então, a criança ela vai começando a perceber, olha, toda vez que eu faço isso, eu recebo uma recompensa, eu vejo um elogio, não com essa linguagem, tá certo? Mas a criança começa a perceber que está todo mundo ali junto nesse processo, achando bacana, achando legal a atividade e o processo que a criança está fazendo nesse determinado momento, né? Então, nesse processo, né, voltando a falar, ele começa a se sentir manipulado. A criança, ela começa a perceber e começa a se sentir manipulada nessa fase. Porque, vai lá, ela sabe dançar, ela sabe não sei o quê. Só que ela não tem discernimento, consciência, né, apurada, suficiente, para processar isso de uma forma de dizer assim, poxa, isso é ruim, isso é bom, entende? Mas está captando, está formando esse aparelho psíquico ainda, né? Essas formas, essas janelas e esses armazenamentos que a gente vai colocando lá no nosso cérebro, de alguma forma vai ser acessado na nossa vida adulta, durante toda a nossa vida, na realidade. Tudo que a gente registra, né? A primeira vez que a gente anda de bicicleta, quando a gente vai andar a segunda, a gente já tem lá toda a trajetória na nossa mente, na nossa memória, captado. O que é que eu faço? Subo na bicicleta, aí boto o pé no pedal, aí vou tentando equilibrar. Então, toda vez que a gente for andar, a gente vai ter esse clipezinho passando na mente, dizendo como é que a gente tem que fazer. A mesma coisa é andar, falar, se relacionar, amar alguém, viver algum conflito ou qualquer emoção negativa também, tá certo? Então, a criança ela vai percebendo isso. Isso não é só uma forma negativa, né? Às vezes a gente acha que a manipulação, desenvolver esse caráter,
é algo negativo, mas não é negativo. Toda formação de caráter, como a gente vem falando, toda dor, ela traz o lado positivo e o lado negativo, que para alguns, né, estudiosos que vão trabalhar dentro da leitura corporal ou de uma dor, de uma ferida, através desses traumas que a gente vai registrando, eles vão trabalhar através da leitura corporal, que fica mais fácil, porque ele começa a perceber como foi a mielinização. Cada processo de mielinização que marca de alguma forma mais evidente, vai deixar o corpo e o formato do corpo de uma forma específica. Como a gente viu, o oral é mais redondinho, é todo rechochudo, tem o corpo de um jeito, né? Então, o esquizoide é de outro, tem já a cabeça maior, tem os olhos mais, né, amendoados, tem uma forma diferente de se relacionar. E a gente vai vendo que o corpo vai se formando de uma forma diferente. Isso é uma forma também da gente observar pessoas e analisar e se autoanalisar também com relação a gente perceber assim, olha, fulano ali é assim, olha como é que eu vou lidar com ele, já que eu entendo um pouco dessa técnica, eu entendo desses recursos, né? Até no relacionamento amoroso também, a gente vai aprender a lidar um pouquinho mais com pessoas que têm esse traço, né? Então, o psicopata, ele aprende desde cedo a ter estratégias de manipular. Muitas vezes a criança também, quando tem esse traço, ela, e tem essas dores, né? Ela percebe que para conseguir algumas coisas, ela vai ter que manipular o pai e a mãe. Aí ela chora, sabe que vai pro braço quando chora. Aí ela vai fazer algo determinado, porque ela sabe que vai receber a recompensa. Porque ela sabe que vai agradar os pais, e os pais vão fazer festa determinada, mesmo que ela não goste daquilo. Vai chegar um momento que ela não quer fazer, mas ela começa a fazer porque ela quer a atenção do pai e quer a atenção da mãe naquele momento. Compreende? Então, é uma habilidade também que mais lá na frente, se a pessoa atuar no recurso desse processo, ele vai poder convencer pessoas, ele vai poder trabalhar as pessoas de forma a negociar, né? Ele vai ser um bom líder, ele vai saber negociar, ele vai saber vender, ele vai saber criar estratégias, porque ele aprendeu desde cedo a lidar com estratégias para poder convencer o pai ou a mãe, ou chamar a atenção das pessoas naquele ambiente onde ele estava. Esse seria o recurso da articulação, né? A gente percebe que um formato interessante para o psicopata já seria o formato do corpo do Faustão, do Cristiano Ronaldo. É aquela pessoa que tem o corpo mais fino embaixo, triangular, e a parte superior é mais larga, entende? Então, são pessoas que têm o corpo mais fino embaixo, mesmo malhando, as pernas ficam finas, e os braços ficam super avantajados. Aí, como eu falei, né, o psicopata, ele vai, né, que tem essa dor da injustiça, ele se sente injustiçado também, por quê? Porque ele foi manipulado. A dor da manipulação, né? Às vezes a manipulação vem só para fazer com que você diga assim, poxa, comparou com alguém. Tem pais que durante essa fase dizem assim, olha aí, tá vendo? Fulana faz isso e você não faz. Olha, aquele menino tá dançando, aí você se sente obrigada a ir a dançar também, porque você viu que seu pai estava compensando com elogios outra criança nessa fase. Você começa a perceber essa comparação também, você vai se sentindo injustiçado, tendo que se comparar cada vez mais nessa cobrança para poder chamar atenção para essa comparação, né? Então, a criança sente que o simples fato de existir já não é tão importante, já não faz tanta diferença, né? Assim, para se destacar naquilo que ela faz, ela não precisa só existir, ela precisa ser levada em consideração. Ela precisa que as pessoas considerem quem ela é de fato. Não é só o fato de existir, ela tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção. Então ela começa a se exibir, né? A gente vai perceber muito que esse traço, as pessoas gesticulam muito, chamam a atenção, né? Mexem muito com o corpo, esse traço. E elas são ótimas manipuladoras, viu? Porque elas estão usando de forma negativa esse traço, elas vão manipular, elas vão seduzir, elas vão fazer N situações, né? Então, a dor desse traço que a gente vai ver é que ele sente que se não fizer nada, ele não vai ter valor para o pai e para a mãe, ou para as pessoas que ele ama, entende? É bom também considerar que ser manipulador, né, pode ser ruim, pode ser bom também.
né? Essa dor de manipulação também pode ser boa e pode ser ruim. A gente pode usar o recurso dela de uma forma que possa nos favorecer. Se quiser fazer alguma pergunta, você faz e eu vejo aqui para responder assim que possível, tá certo? Por mensagem. O formato, como eu falei, né, a gente vai perceber muito o formato do corpo dessas pessoas, que é sempre pequeno embaixo, tipo funil mesmo, né, também a gente pode usar. Por quê? Porque a mielinização, ela tá só até aquela parte da coluna, na parte lombar. Até aqui, na parte lombar mesmo, né, antes do cóccix. Então, o corpo, ele tem mais energia naquela parte. Ele já não tem tanta energia no restante, entende? Então, ele tem muitos aspectos triangulares no corpo. A cabeça, o tronco, as pernas, o queixo vai ser triangular. No meu caso, eu sou oral, então você vai ver muito traços redondos em mim. E eles sempre vão dar um sorrisinho meio de lado. O oral sempre dá, o psicopata sempre dá um sorrisinho de lado. Sabe a Roberta Miranda? A Roberta Miranda, ela tem esse traço. E ela tem. Você sempre vai ver assim uma coisa, vão rir de ladinho. Eles riem, a não ser que tenham tido algum dano no rosto, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eles sempre riem assim de ladinho, tem umas coisinhas, né? Deixa eu ver aqui o que ela pergunta. Sim, todos os traços podem ser tóxicos, né? No caso do psicopata, né, do traço dessa dor, da injustiça, eles vão se sentir injustiçados, vão ser manipuladores, vão fazer drama, né, a vida toda. Ai, tô morrendo, vão fazer de tudo para chamar atenção. E às vezes chama atenção de uma forma negativa, compreende? E a gente não quer uma chamada de atenção de uma forma negativa, né? Aí o que é que são? São aquelas pessoas, como eu falei, que vão malhar, vai ficar com o tronco mais largo em cima, né? Deixa eu ver o que eu acho mais interessante para falar para vocês, já que vocês não estão fazendo essa pergunta. A gente vai ver muito esse exemplo quando o traço de caráter, né, ele for mais forte para esse traço que eu estou falando, que seria o psicopata, o oral, ou o esquizoide, que foi o primeiro que a gente relatou. Quando você tem uma tendência maior a alta porcentagem de ser um traço específico, o seu corpo ele vai puxar mais formato para isso, compreende? Então, o teu corpo ele vai modelar de acordo com a dor que você tem mais em evidência, o que você mais registrou em evidência, tá certo? Então, se você mais registrou nesse processo onde a mielinização estava mais na lombar, já tinha descido para a lombar, já estava aqui perto do cóccix, então você vai ter formatos triangulares e o seu corpo vai ser bem assim. E a gente vai usar um exemplo que seria o quê? O Faustão e o Jô Soares. O Jô Soares é um oral, né? Então ele é todo redondinho, fala de forma suave. Já o Faustão, ele é super articulado. Veja, ele tem um formato triangular, mas é uma pessoa que era super articulada, sempre soube se expressar bem e convencer as pessoas até de coisas ruins quando ele falava, né? Ele tinha umas brincadeiras, né? Porque ele não tá tão assim na TV agora, né? O homem tá vivo. Mas assim, eu tô falando no sentido de quando ele articula, ele convence as pessoas até de uma coisa ruim. Sabe qual é o lado ruim desse traço de caráter psicopata? Porque ele sentiu essa dor da injustiça? Ele começa a ter argumentos, ele começa a ter estratégias, ele cria estratégias, mesmo sem perceber, que podem levá-lo para outros caminhos ruins, por conta dessa dor que ele sente, né, de ser injustiçado. Ele vai estar sempre se sentindo injustiçado. Então, ele vai estar sempre manipulando as pessoas para fazerem aquilo que ele quer, mesmo que ele não perceba, entende? Isso é algo inconsciente, que muitas vezes a gente faz. Então, não está num relacionamento, vai criar situações em que ele vai manipular o outro para fazer, muitas vezes, alguma coisa que ele deseja, né? Então, pode ser uma coisa boa a princípio e pode ser ruim também, depende do ponto de vista de cada um. Lembrando que eu sempre trago para vocês refletirem sobre isso. Eu falo sobre, vai ser bom para você? Avalia, faz essas perguntas. Vai ser bom para você? Vai ser bom para a tua família o que você está fazendo? Vai te trazer boas lembranças? Vai te deixar uma memória legal? Se você não estiver mais aqui, vão se lembrar de você de uma forma positiva. Então, leve em consideração essas perguntas.
antes de você fazer algo para os outros ou para você mesmo, para que você não acabe acarretando, levando coisas negativas para você mesmo e para as outras pessoas, ou para os filhos, para o marido, né, já que a gente está falando que isso aí também, a gente acaba herdando, né, muitos traços, muitas coisas dessa história vêm hereditariamente, e se a gente quer parar com isso, a gente para por não passar para os nossos filhos também, já que a gente não achou bacana acontecer com a gente. A gente agora vai falar do masoquista, né? É a outra dor, que já seria a dor, desse traço, a gente já vai lá para a parte lombar, né? Então, a dor da humilhação. A gente se sente humilhado, né? A gente sente essa pressão da humilhação. Então, o masoquista, né? O nome também não tem muita coisa a ver com o que a gente já tem como é que eu posso dizer assim? A gente olha para o nome assim, é masoquista, gosta de sofrer. Não gosta de sofrer. A gente vê como masoquista uma pessoa que gosta de sofrer, de estar passando por sofrimento, mas não. Os nomes dos traços que a gente está falando não tem nada a ver com o que a gente vê aí em comum. É só uma referência, mas não quer dizer que na íntegra é 100% referente ao que significa, tá certo? Isso não é uma pessoa que gosta de sofrer, não. Porque masoquistas são pessoas que gostam de passar por sofrimento. Nesse caso aqui não é esse significado, tá certo? Então, esse traço ele já se forma dos 2 anos aos 2 anos e meio. Não, dos 2 anos e meio até os 3 anos e meio. Então, a fase é bem do desfraude. É onde a criança ela percebe a mielinização já está chegando lá no cóccix, já está indo para as pernas. A criança ela já está tendo autonomia nessa parte das pernas e ela precisa desenvolver a capacidade de fazer xixi, de fazer cocô sozinha, de tirar as fraldas, de começar a entender que tem que ir no banheiro, que tem que fazer xixi. E realmente é um traço de caráter que traz a dor da humilhação, por quê? Porque fazer xixi nas calças, fazer cocô nas calças é algo meio humilhante, a gente já aprende dessa fase, que é algo ruim, que é algo negativo. E já a criança nessa fase não, porque ela brinca com xixi, ela brinca com cocô, ela não tem esse discernimento. Mas aí quando você faz um xixi, que o pai ou a mãe envergonha, ou alguém que está cuidando de você diz assim, fez xixi de novo, não está pronto ainda. Então são coisas que a gente vai se sentindo meio que humilhado, entende? Não que a criança tenha o discernimento de processar a palavra humilhação, o sentimento humilhação na íntegra para entender. Mas não quer dizer que ela não sinta. Ela pode não saber expressar, mas ela está sentindo pela primeira vez a humilhação. Ela está passando pelo processo de humilhação. Então, ela está começando a processar, a desenvolver isso dentro do aparelho psíquico. Entende? São registros nossos. Mais na frente, quando ela começar a desenvolver o discernimento, ela vai entender, olha, isso aqui é humilhação. Então, eu passei muito isso na infância, eu fiz muito xixi, eu fiz muito cocô, e demorei mais tempo do que outras crianças para passar por esse processo de desfraude. E eu trouxe esse trauma para a minha vida adulta e nem percebia. Então, vai ter pessoas que vai estar ouvindo isso e vai dizer assim, poxa, passei por esse processo, fiz xixi até mais tarde. Então, é por isso que eu sinto tal dor. Entende? A gente viu muitas pessoas falarem da dor no vídeo, às vezes reclamando, não tem nada a ver, eu tenho todas as dores, nós temos todas as dores. A gente viu isso. Depois eu vou ver se eu respondo algumas perguntas em um vídeo. Eu estou devendo isso para vocês, mas assim, esses dias está muito difícil assim, para mim gravar, por isso que eu estou fazendo essa gravação sem ser ao vivo, para que a gente possa ter o conteúdo e não perder o assunto. E a gente também aprender, interagir. Mas mais lá na frente, quando eu organizar tudo um espaço, aí eu vou conseguir fazer os vídeos melhores e a gente vai poder ter uma aula ao vivo mais bacana. Mas é bom a gente começar a perceber isso, entende? Então, na frente, a gente às vezes está passando por alguma coisa e não percebe. Está tudo lá na nossa caixinha preta quando a gente começa a analisar. Por isso que eu falo que a gente tem que estar dentro da terapia de coração aberto para começar a analisar esses processos que a gente vai passar, né? Os processos de como a gente foi registrando todo o nosso aparelho psíquico, como a gente foi aprendendo a reagir às coisas que aconteciam. Lembra que eu disse, a gente vai aprendendo a reagir ao meio. Um grito, como é que você reage quando alguém grita? Como é que você reage quando alguém te abraça? Como é que você vai reagir quando alguém te deixa lá e
uma mãe que deixa o menino para ir para a escola, ela deixa na escola e vai trabalhar. E a criança chora, a criança chora e sabe que a mãe não vai voltar porque foi para o trabalho. Então, é também uma sensação de abandono que ela está revivendo ali. Ela está sentindo que a mãe está indo embora, que está abandonando. Mas isso faz parte do nosso crescimento. As frustrações, os momentos que a gente precisa aprender a lidar no mundo. Quando a criança nasce também, leva aquela tapinha na bunda porque não chorou, a gente vai percebendo que existe mais qualidade no parto hoje, né? Os partos humanizados, com presença de alguém que a gente gosta, para poder criar um ambiente mais harmonioso para a criança nascer mais acolhida. E a tendência a diminuir a cesariana, para não puxar a criança, não invadir o espaço que ele está, para ele não sofrer tanto dano durante o parto. Então, são coisas que a gente vai percebendo hoje, ao longo dos anos, estudos, pesquisas, e antes a gente não sabia, entende? Então, por que a prioridade hoje ter um parto normal? Por que investir na qualidade de vida da mãe, da gestação, para que a criança possa ter um maior acolhimento nesse processo e se tornar um adulto com menos traumas, entende? Menos suscetível a ter traumas futuramente. E se tiver, aprender a processar de forma mais garantida, com qualidade, compreende? Então, nessa fase do masoquista, a mielinização ela já chegou no cóccix, no último ossinho da coluna, né? Então, nesse momento, ela já desceu, né? Na parte sacral, e quando está nessa etapa, ela já está completa, né? A criança ela terá sensibilidade que irão controlar os esfíncteres, né? Agora deu uma torta aí, Marcelo. Marcelo, tu gosta desse negócio aí, Marcelo? Essa palavra é difícil. Aqui, ó. Os esfíncter. Os esfíncter anal e os esfíncter mictorial. Mictorial é o nome difícil. Então, ela vai ter controle para segurar o xixi e o cocô, como eu falei, né? A criança ela precisa aprender a controlar isso. Então, é a primeira fase da vida que a criança diz assim, olha, eu tenho que ter controle do meu corpo. Eu tenho que ter controle daquilo que estou fazendo. Então, é a primeira vez que ela se depara com algo sendo cobrado. E aquilo envergonha, né? Vergonha de não controlar o xixi. Sabe, a criança fica com vergonha de ficar pelado na frente dos outros, de você trocar as fraldas na frente de alguém. Então, é aquele momento que você percebe que a criança já está tendo vergonha, já está começando a entender um pouquinho as coisas, né? Então, ele começa a perceber, eu preciso controlar meu corpo, eu preciso controlar isso, né? Então, algumas situações em que ela se sentiu humilhada, exposta a essa dor da humilhação, nesse momento, está sendo registrada, né? O cérebro está começando a processar. Aí ela vai começar a desenvolver as habilidades dela, de sentir, de calcular o risco. Então, veja, nesse processo dessa dor de humilhação, ela começa a processar o quê? Habilidades de perceber detalhes das coisas, de sentir. A gente começa a dizer, olha, eu tenho que sentir, estou com vontade de fazer xixi, eu tenho que calcular o momento que eu vou gastar para chegar em tal lugar, para tirar a fralda, para tirar a roupa, entende? Planejar antes de executar as coisas, né? Então, ela começa a desenvolver isso, a suportar situações, né? Coisas que ela não suportaria antes. Ela começa a trabalhar a segurança. Durante o período de desfraude, é normal que a criança ela cometa alguns deslizes, né? Não consiga dar tempo de tirar a roupa, de chegar, né? E a reação dos pais são bem... Cada caso é um caso, né? Tem pais que vão gritar, tem pais que vão achar ruim de estar limpando, tem pais que vão limpar as fraldas e vão fazer carinha de nojo, vão fazer tanta coisa, né? E não tem como, né, gente? A gente não nasce aprendendo, a gente aprende vivendo. A gente não nasceu sabendo, a gente aprende vivendo. Tem que ter essa visão. Então, vai passar por um momento de vergonha essa criança. Essa fase, ela surge com uma preocupação, né? E a cautela, que são características desse traço de caráter. Então, o masoquista, ele vai ficar cauteloso, ele vai calcular as coisas. Sabe aquelas pessoas super detalhistas?
né? São pessoas extremamente detalhistas. Elas vão ser econômicos, vão ser pessoas que vão trabalhar em trabalhos que precisam observar várias vezes, analisar. Um analista, aquelas pessoas que precisam ver números detalhadamente, sabe? Pessoas que precisam de trabalhos que requerem muita concentração e não posso errar, porque eles são pessoas que não admitem errar. Eles fazem várias vezes a mesma coisa, fazem devagar, entende? São traumas assim, que vêm para nos formar também. Eu quero deixar claro que essa fase de desenvolvimento do ser humano, ela é muito bacana, porque ali, dependendo de como a gente vai passar por cada fase dessa da nossa infância, a gente vai entender como é que a vida vai ser. É por isso que eu falo muito, eu tenho formação na psicanálise, que a primeira infância, e muitos outros também da área de psicologia, vão ver a primeira infância como sendo fundamental para a criança. A criança aprende mais rápido, a criança traumatiza mais rápido, a criança pode superar mais rápido também um trauma. Porque a criança é igual um celular, um computador que vem só para você colocar novos dados. Entende? A criança é igual um celular que você compra, tirou da loja e ele tem altas capacidades de armazenamento. Aí você vai baixar vários aplicativos, você vai colocar várias coisas para deixar do seu jeitinho. Então a criança ela vem zerada. Tudo que a criança vai desenvolver durante a trajetória de vida vai ser o meio, o pai, a mãe e as experiências da vida que vai apresentar para ela. Então, assim, a gente vai ver muito também diferente o seguinte: tem pais que são extremamente de um jeito, criaram um filho de um jeito, e o filho sai totalmente diferente. Entende? Tem pais que são super calmos, não bebem, não fumam, não querem agitação, e os filhos vão querer totalmente diferente. Então, assim, a gente também tem isso. Né? Os filhos também têm a sua própria índole, vai formar o seu caráter, porque vão circular em vários meios, não é só no meio família, para ir processando e, como eu digo, é subjetiva esse processamento. A forma com que a gente lida com as nossas emoções é subjetiva. Então, você vai ter os mesmos filhos, da mesma família, os mesmos pais, e cada filho vai sair diferente, porque cada um vai processar o cair do berço de uma forma. Um grito do pai, um castigo do pai e da mãe. Tem filho que vai dizer assim: olha, você me castigava diferente do outro, mas você colocava os três castigados do mesmo jeito. Mas um filho vai processar que para ele a dor dele era maior naquele castigo. Ou seja, você fez igual, mas o filho processou daquele jeito. É por isso que eu digo que o trauma, ele não é algo que você fez propositalmente, né? O trauma é todo o desconforto que você sente emocional, físico, mental, por algo que aconteceu a você. E você processa essa reação química, guarda essas janelas, esse histórico de dados no seu cérebro, e toda vez que você passar por sensações que tragam essas mesmas sensações à tona, você também vai ter essas emoções afloradas. Você vai ter que lidar com isso de novo, que a gente chama isso de gatilho, tá certo? Mas o primeiro trauma, a primeira dor, é ela que vai fazer com que a gente processe de novo essas mesmas emoções mais lá na frente, tá certo? A primeira raiva, o primeiro ódio, a primeira decepção, a primeira humilhação, vai ser sempre a maior, porque foi a primeira que a gente sofreu. E toda vez que a gente for humilhado alguma vez, a gente vai voltar àquele processo de humilhação, de sensação ruim, e vai voltar para lá de novo. Aí, como é que vai ser o formato do corpo desse psicopata? Psicopata não, mentiu eu, masoquista, né? Então, o masoquista, ele já vai ter aquele corpo quadradinho. Sabe aquela pessoa que é toda retinha? Então, quem tem um traço de caráter muito mais forte, como o masoquista, eles são pessoas detalhistas, eles quando vão fazer uma entrevista para trabalhar, geralmente eles são pessoas que precisam trabalhar demais. A linguagem do amor do masoquista vai ser sempre prestação de serviço. Ele vai estar sempre fazendo serviço para mostrar que ele ama você, ele vai prestar serviços. Entende? Então ele vai estar sempre fazendo alguma atividade, ele vai estar trabalhando, ele não para quieto, ele está fazendo aqui e ali, ele está fazendo sempre alguma coisa que tem esse traço muito evidente, né? Ele vai ser uma pessoa que vai ter pau para toda a obra. Ele não é aquela pessoa que fica paradinha, ele vai procurar o que fazer, porque ele sente que ele precisa estar fazendo alguma coisa, entende? Ele precisa estar processando, calculando a atividade para fazer.
Então, ele vai estar sempre nessa fase, né? E o formato do corpo é quadradinho, todo retinho. Você sempre vai ver assim, você vai ver logo, ele é todo reto. Ele não tem as curvas, ele não é fino embaixo, nem grosso em cima, nem fino em cima, grosso embaixo. Ele é todo quadradinho. Mesmo que ele malhe, ele vai ficar com a cintura bem retinha, ele não tem aquela curva, né? E sempre vai ter assim a achatadinha, né? Atrás geralmente é mais achatadinho. Não tem tanta protuberância na parte de baixo, né? No bumbum, não vai ter um bumbum, né? Muito arrebitado, geralmente. Entende? Então, aqui, deixa eu ver o que mais que eu acho interessante. Com esse processo dele desenvolver essa habilidade, né, de perceber os detalhes da vida, de calcular tudo, ele já começa a calcular, né, para não esquecer, entre os 2 anos e meio e os 3 anos e meio. Aí você vai dizer assim, poxa, que baboseira, nada a ver, uma criança com 3 anos e meio saber alguma coisa. Realmente, ela não tem discernimento, mas ela está processando. Ela está fazendo os downloads dessas informações e ainda vai aprender a processar elas. Como as informações chegam e depois você vai reagir, né? E ele precisa de segurança, né? Como ele se sente inseguro nesse processo, tudo que ele precisa é de segurança. Então, o masoquista, ele precisa se sentir seguro. É por isso que muitas vezes é explorado, né? Eles trabalham demais. São pessoas que descontam muitas coisas no trabalho. Extremamente trabalhadores. Gostam demais de trabalhar. Então é isso, gente. Deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa sobre esse tema. Mas não tem muito o que fazer, não. Como a gente está deixando gravado, né? Qualquer coisa a gente vai perguntando ao longo, vocês deixam aí no vídeo alguma pergunta, e eu vou observando depois, eu vou respondendo. Mas o interessante, na realidade, é você começar a trabalhar dentro da terapia, dentro do autoconhecimento, para você ver dentro desses traços que você possa ter identificado em você, para você acolher sua dor, para você se sentir melhor. E para você começar a entender assim, que não é culpa da mãe, do pai, sabe? A gente tem que aprender a tirar o melhor do nosso momento, das características que a gente tem, do nosso traço. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu vejo aqui que eu acho interessante. Se quiser fazer alguma pergunta, aproveita, né? Uma coisa que eu acho interessante também associar é que o traço de caráter, esse que a gente vê, né? Ele se assemelha muito àquele personagem da raiva do filme, Divertidamente, né? Que ele é todo quadradinho, entende? Não que ele seja raivoso, mas, assim, o formato do corpo, né? Ele precisa se sentir seguro, ele é muito seguro. Nesse traço da dor, né? Ele se sente muito inseguro, ele não se sente seguro diante de nada. Ele é uma pessoa muito segura. Ele está sempre se defendendo e querendo controlar todas as coisas. Prefere se calar e se esconder, né? Tem medo de errar, então, de se decepcionar, de decepcionar as pessoas. Ele cria um mecanismo de defesa e de controle, né? Então, para evitar que faça coisas erradas e que as pessoas chamem a atenção dele. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu morro de medo quando alguém me chama atenção. Eu morro de medo que a minha mãe fale alguma coisa para mim. Outro dia eu estava na terapia, né, individual, e eu estava falando com uma das minhas assistidas e depois ela vai ver o vídeo e ela vai perceber que é dela que eu estou falando. E ela disse assim, poxa, eu não quero falar, porque minha mãe pode estar por aqui. Então eu acho que ela está ouvindo aí. Ela se sentia muito assim, sabe? Porque durante essa fase, ela passou por muito processo em que ela se sentiu humilhada, né? Tem pais que falam horrores para os filhos nessa fase, porque não tem maturidade, não tem entendimento, e também já receberam dessa forma na própria educação, e não percebe que, ao invés de estar ajudando, está prejudicando mais ainda o desenvolvimento da criança, nessa fase que eu estou falando, a fase da primeira infância.
Porque depois que passa da primeira infância, o que você está fazendo é só repetindo os acontecimentos e as dores. Porque o que vale mesmo é o registro da primeira dor que você sentiu, das 5 dores, a primeira vez que você sentiu ela. Isso você vai levar para o resto da vida. Como eu poderia dizer, as mulheres, né, que sabem que a primeira vez a gente não esquece. Eu não sei se os homens esquecem a primeira vez deles, né? Mas as mulheres, elas nunca esquecem. Pode ter sido bom ou ruim, elas vão lembrar dessa primeira vez. Entende? Então, a primeira vez que você sente cada dor dessa, ela vai ficar registrada para você de alguma forma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque aí a gente encerra para não ficar tão longo. Pronto. O que eu acho interessante também, só para a gente concluir nesse, o masoquista, né, nesse trato, ele precisa que tudo esteja planejado, que esteja calculado, né? Então, ele fica querendo ver antes de acontecer as coisas. Tudo ele precisa ver antes de acontecer. Então, deixa eu ver aqui as perguntas. Quando a criança entra nas creches, fazem as necessidades nas roupas. Os traumas estão bem assim. É como eu falei, quando a gente fala de trauma, é como eu falei, o trauma é a percepção que a gente tem de algo que aconteceu. Quando a gente fala de trauma assim, em qualquer vídeo, em alguma coisa, aí o pessoal, aí tudo é trauma. Não percebe que muita coisa fica registrada no nosso aparelho como trauma sim. Não que seja algo ruim, pode ser uma coisa boa. Pode ser uma emoção ruim naquele momento, que vai trazer para você uma cautela mais lá na frente, que você vai ter sucesso na sua vida por isso. Porque, veja só, pessoas que têm esse trauma, eles são super calculistas, sim. São pessoas que vão errar menos, porque vão estar na frente de empresas que vão se preocupar como é que vai acontecer. São pessoas que vão prestar mais atenção naquilo que estão fazendo. Então, existe um lado bom dessas coisas também, né? Desse processo de desenvolvimento. A gente não pode olhar só como uma coisa negativa, compreende? Então, vamos olhar como um traço também positivo, não vamos ver só coisa ruim, não. Eles são ótimos planejadores, eles trabalham com planejamento, eles vão ver coisas de risco antecipado, né? Para trabalhar em empresa, você tem que procurar uma área que você se identifique. Poxa, se eu sou uma pessoa super calculista, eu vou começar a olhar as coisas, vou planejar, uma viagem vai planejar para que ela saia com sucesso, um casamento, toda a trajetória de vida vai ter um planejamento melhor. Você entende? Então, assim, são pessoas que vão saber calcular melhor as coisas. A Marcela está se acabando aí porque está dizendo que tem, né, muito desse trato. Mas é a realidade. Entende? Então, aqui, ó, eles vão ser resilientes, ele vai ter constância, são pessoas extremamente honestas, assim, cautelosas, persistentes, detalhistas, preocupadas, entende? Geralmente elas são sempre fiéis, né? Mas são também muito caladas e muito sensitivas, algumas pessoas com esse traço, né? Porque elas preferem mais observar, são mais introspectivas, não se expressam tanto, né? O oral, que no meu caso, né, a gente já sai falando se a pessoa nem dá uma brecha, né? É uma pessoa super carente, tem todo lado do ônibus, já tá dormindo no ombro de alguém, o mais oral, né? Eu sou mais oral do que os outros, né? Então, assim, você deu uma brechinha, já tá se jogando. O oral é bem, mas também tem o lado negativo, que é muito sensível, toda a dor dele vai ser maior do que os outros traços, ele é um chorão, tudo dói mais, cada traço tem algo, né? Então, assim, para finalizar, que eu estava devendo esse vídeo para vocês, mas assim, eu fiz de uma forma resumida, porque eu já expliquei que eu estou me adaptando aqui ainda, acabei de mudar, estou me organizando, mas eu não queria deixar de trazer esse vídeo para vocês, porque segundo a gente vai trazer a finalização dessa série. Então, para deixar claro, quem quiser saber mais informação, pesquisa, entra no nosso canal, vai lá ver outros traços que a gente falou, vai pesquisar sobre as feridas emocionais, vai pesquisar sobre todo esse conteúdo. A gente pode fazer leitura corporal, existem pessoas que são analistas corporais, porque trabalham já vendo essas feridas, né? Que trabalham para ver, através da linguagem corporal, como é que formou todas as suas emoções. Existem vários tipos de terapia, existem várias formas de você se conhecer, de ter acesso ao autoconhecimento, né? Então, hoje existe muita gente que estudou para isso,
que vem pesquisando, que vem trabalhando dentro desses nichos, e a gente pode, de alguma forma, ir conhecendo mais de psicologia, de desenvolvimento humano, e conhecendo mais a nossa história, né? Para que a gente possa entregar um conteúdo maior, um pouco melhor de nós, e acolher um pouco mais as pessoas também que nos rodeiam. E a gente começar a entender as outras pessoas, né? Já pensou, aquela fulana ali é oral. Ah, eu já sei que ela é muito melosa, eu já sei que falar com ela vai gostar. Ah, eu vou fazer tal coisa. A gente já vai aprendendo algumas estratégias para lidar com as pessoas por conta da própria linguagem corporal, que a gente já percebe, as emoções, como é que foi os traços dela. Compreende? Então, fique na paz, shalom para você. Assim que possível, o vídeo vai estar aí disponível para vocês. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de comentar, porque quando vocês comentam, a gente cresce. Quando vocês dão um joinha, a gente também cresce, né? E o joinha é muito importante, você apertar no polegar. Se você gostou de alguma parte desse vídeo ou do vídeo todo, coloca o joinha para nos ajudar. E a Marciama vai postar aí para vocês assim que possível, tá certo? Shalom, fiquem na paz. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo encontro na segunda terapêutica. Tchau. Nossa, Marciama. Nossa. Eu vou ter que amarrar aqui. Nossa, essa parte aí, Marciama. Anota aí. Vai demorar. Ai, meu Pai da glória. Olha, para não balançar. Então, entende? Deixa eu ver se saiu aqui para trás um pouquinho. Para não ficar tão claro no meu rosto.